Eterno Deus, Senhor de nossa vida, te louvamos, ó Pai, te agradecemos nesta noite por estarmos na tua presença. Que o Senhor venha abençoar esse trabalho nesta noite, que o Senhor venha derramar a sua graça sobre as vidas, que o Senhor esteja com as mãos estendidas sobre este lugar para sarar, para curar e para salvar e para batizar com o Espírito Santo. Abençoa esse trabalho nesta noite, recebe a nossa adoração, o nosso louvor a Ti, que o Senhor possa abençoar as vidas aqui nesta noite, aqueles que vieram buscar e receber algo de Ti, que possa encontrar aqui nesta noite, porque Tu se faz presente. É o que nós Te louvamos e oramos no nome santo de Jesus. Amém. Enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei agora ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Vamos à palavra do Senhor. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança
e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta, e repreende com toda autoridade, e ninguém te despreze. Glória a Deus. Eterno Deus, Senhor de nossas vidas, te louvamos nesta noite pela tua palavra lida, poderosa para as nossas vidas. Estamos gratos a ti, ó Deus, pela salvação na cruz do Calvário, pela tua palavra que nos ensina a te servir como um cristão verdadeiro e verdadeiro adorador na tua presença. Abençoe todos nesta noite, no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
Senhor. Antes que eu fosse provado, me amou, e por mim a tua vida não poupou. Quando a morte o perdão na minha conta acreditou. Quando a morte o perdão na minha conta acreditou. Quando a morte o perdão na minha conta acreditou. Para sempre seja louvado. Glória a Deus, Paz do aleluia. Amém. Senhor. E sou professora da classe de pré-adolescentes, juntamente com a irmã Fátima Sena e o irmão Damascena e o irmão Ismael. Irmãos, e o nosso assunto do nosso trimestre, um assunto muito interessante aos nossos dias atuais, que é falando sobre família e relacionamentos. Algo de grande importância para os nossos dias de hoje, né, irmãos? Estamos vivendo uma pandemia onde a família está sempre mais próximo durante esse período, né? E há, sim, um certo impacto por questão de estar mais momentos juntos e cada um com um pensamento diferente, né? Toda a família, principalmente aquelas que os membros são mais, né? Há sempre aqueles conflitos de ideias diferentes, pensamentos diferentes. E o comentarista nos trouxe esta orientação aos nossos pré-adolescentes para que haja um bom relacionamento na família, né? A família que Deus constituiu. E que Ele muito fica feliz em ver uma família unida e adorando ao Senhor. E como o tempo é pouco, vou citar somente 3, né, que o comentarista nos deu nesse trimestre, nesses assuntos. E um deles é o perdão. É algo de grande importância na família, haver o perdão, né? Porque o perdão, ele é algo que traz saúde à nossa mente, né? Saúde física e também espiritual. Então, é muito importante na família haver o perdão. Porque, claro, lógico, que mesmo uma família cristã, sempre há aquelas diferenças, conflitos, e se não houver o perdão, é muito triste, né? É uma família meio que, digamos assim, fica meio que desordenada, né? Às vezes acontece do filho não falar com outro irmão ou com o pai e ficar aquela indiferença. E isso não é bom no seio da família, para que seja uma família feliz. Então é bom haver o perdão. Outro também é a comunicação. E também lembrando que o perdão, ele não é algo que nós podemos dizer assim, eu senti vontade de perdoar e eu vou perdoar. Não. É uma decisão. Nós temos que decidir por nós conhecer a palavra de Deus e saber que Jesus, ele deixou para que nós perdoássemos, né? Então, não é simplesmente um querer seu, mas é uma opção, é uma decisão que você toma de perdoar pela necessidade de vivermos bem conosco mesmo, com o Senhor e com a família, para que tenha um ambiente, um lar feliz. E o outro é a comunicação. Como pode uma família ser feliz se não houver a comunicação, né? Precisamos nos comunicar, conversar, expor o que precisa ser resolvido, as nossas dificuldades, principalmente os nossos adolescentes, né? Os nossos pré-adolescentes, que estão em formação, que estão
a cada dia sendo bombardeados com tantas informações que nós temos visto nos nossos dias de hoje, né? E nós precisamos estar orientando eles a forma a qual nos ensina a palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz que nós devemos ensinar o menino no caminho em que deve andar, né? Então nós precisamos ter comunicação, orientá-los para que possa haver esse bom relacionamento. Também outro que o nosso comentarista fala, a questão do culto doméstico, né? Ah, mas a minha família ela não é cristã, só eu pré-adolescente. Mas tem que ter este momento com o Senhor. Tem que ter aquele momento de leitura da palavra. Se a família não é toda convertida, mas pelo menos aquele que é convertido, ter aquele momento com o Senhor, ler a palavra, para que a sua mente venha a ser esclarecida dentro dos padrões bíblicos. E através deste os membros da família será abençoado, porque ele vai mostrar a diferença dentro do lar. E é muito importante, e são muitos outros que o nosso comentarista cita, mas que não dá tempo nós falarmos todos. E eu achei muito interessante, foi muito bom. Creio que nossos alunos também gostaram, porque é de suma importância, né, para o nosso dia a dia. E quando a gente estava ali falando para eles, eles até participavam conosco e contavam também as experiências deles, né? Porque, irmãs, os nossos pré-adolescentes, eles precisam muito, né, dessas orientações. E esse assunto, o relacionamento com a família, foi um assunto muito bom. Porque, como eu já falei, eles são bombardeados cada dia, irmãs, com informações diferentes do que a palavra nos ensina. Como, por exemplo, a Bíblia ensina que o lar, ele é o quê? Pai, mãe, né? E os filhos. Mas hoje as coisas estão diferentes, né? Então, nós pais, nós professores de escola dominical, nós temos esse dever de orientá-los e ajudá-los. E quero convidar os pré-adolescentes que ainda não participam da escola dominical, que venham participar conosco, porque é muito bom. E vocês só têm a ganhar e aprender cada dia mais e mais, porque aqui na escola dominical, onde se tira as suas dúvidas, onde você busca o conhecimento. Lógico que na sua casa também você vai ler a Bíblia, mas aqui é a escola, já diz, a escola dominical. E foi um prazer, eu creio que nós tivemos um bom rendimento, fiquei muito feliz. E só temos a agradecer e fica aí o convite. Aqueles que ainda não participam, venham participar conosco. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Então, irmãos, nesse trimestre, a classe de adolescentes, nós aprendemos sobre as cartas de Paulo. O título principal é Aprendendo com as Cartas. Então, nós estudamos cada uma das cartas de Paulo, sendo que a primeira lição, nós falamos foi um aparato geral dessas cartas, e falou sobre a importância e o ensinamento das cartas para o dia de hoje. Na segunda lição, nós focamos no livro de Romanos e com o tema principal, a manifestação da graça de Deus. Em 1 Coríntios, sobre os dons espirituais. A quarta lição, em Gálatas, e a luta entre a carne e o espírito. Na lição de número 5, foi a carta de Efésios, e falou sobre salvação e fé. Em Filipenses, Paulo ensina sobre as alegrias e as felicidades independente das circunstâncias. Na lição de número 7 foi sobre o livro de Colossenses e a necessidade de pensar nas coisas do céu.
Em 1 Tessalonicenses, Paulo ensina sobre a santidade e a lição fala sobre o tema santidade nos dias de hoje. Em 2 Tessalonicenses, nós falamos sobre a volta de Cristo e em 1 Timóteo, a urgência para que os jovens honrem a Deus com a sua vida. Na 11ª lição foi sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo e a batalha pela fé. Na lição de número 12, Paulo escreve a Tito e a lição nos mostra que a nossa vida, ela deve ser reflexo da nossa pregação. E, por último, a carta a Filemon e a importância da verdadeira amizade para o ser humano. No mais, as cartas de Paulo, elas nos mostram principalmente a necessidade de buscarmos uma vida santa, que os nossos adolescentes precisam buscar a santidade, porque apesar daquela época, Paulo ele se preocupava muito com as igrejas e com aqueles para quem ele escrevia. E ele alertava principalmente sobre as falsas profecias e as mentiras que surgiam no mundo, que assolavam a igreja. Então, Paulo mostra que há necessidade de nós buscarmos a santidade e buscarmos um relacionamento profundo com Deus para fugirmos dessas falsas doutrinas. E essa foi a lição dos adolescentes. Agradeço a oportunidade. Graças a Deus. Eu quero ligeiramente falar, sobre a nossa lição, a classe de juvenis, fruto do Espírito, teve como tema central a igreja, o corpo de Cristo, E sem mais delongas, já explicando, a igreja ela tem duas dimensões, tem a dimensão física, e a dimensão espiritual. A dimensão física ou igreja física é a igreja onde ela é representada, ela representa a cristandade, todos os cristãos, as comunidades cristãs do mundo, E a dimensão espiritual, que é a igreja de Cristo, a igreja invisível, ela é representada por aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, É possível a pessoa ela pertencer à igreja física e não fazer parte da igreja de Cristo, Porque eu acredito assim, a ideia minha, que a tua participação na igreja invisível de Cristo, ela não é fixa, é similar com a santificação, Você verdadeiramente é um servo de Deus, dedica sua vida a Cristo, logo você faz parte da igreja invisível, Se você cometer algum adultério, algum ato que desagrada a Deus, você não vai mais fazer parte da igreja invisível. Se você verdadeiramente se arrepender, você torna a fazer parte da igreja de Cristo, porque Deus ele é misericordioso, Ele perdoa, Agora, a verdade é que ninguém pode apontar, você faz parte da igreja de Cristo, Porque Paulo, ele escreve lá em 2 Timóteo 2,19, tem uma frase bem interessante, que Deus vai dizer o seguinte, que Paulo alerta ao povo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, Isso foi apenas uma introdução, A lição, ela tem vários temas interessantes, eu escolhi a temática missão, porque é fato que nós temos que pregar o Evangelho. Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa igreja ela vai focar, a lição ela tem 3 temáticas baseadas em missão, Tem a missão transcultural, a missão urbana, E vai falar ainda de cultura, que são desafios que a igreja ela enfrenta quando se trata de missão, Por exemplo, quando se fala em missão transcultural, é quando o missionário ele vai pregar o Evangelho para um público que não faz parte da sua cultura. Não necessariamente precisa ser fora do seu país. Por exemplo, alguma comunidade indígena está dentro da nossa região, mas é uma cultura diferente. Então também se enquadra em transcultural, Mas o principal desafio de missão transcultural é cosmovisão. Cosmovisão basicamente é uma forma que as pessoas fundamentam sua forma de ser e de existir, Por exemplo, se você marcar uma reunião aqui no Brasil,
Se você chegar atrasado por 20 minutos, 30 minutos, a pessoa vai entender, não, porque ele teve algum compromisso, enfim, houve algum imprevisto. Mas para os árabes, chegar no momento certo, digamos que lá vai ter uma reunião de empresários. Se o dono da empresa, o chefe, ele tem que obrigatoriamente chegar pelo menos 40 minutos atrasado, né? Porque aí ele vai demonstrar com essa atitude que ele não é servo, ele é senhor, né? Enfim, existem vários choques culturais, né? Mas quando o missionário vai pregar o evangelho para uma pessoa fora da sua cultura, ele tem que entender essa cosmovisão, essa forma diferente que as pessoas fundamentam sua forma de ser e existir, né? Para você não ofender e não provocar algum desconforto. Mas também existem os desafios da missão urbana, né? Na nossa classe aqui, uma jovem, uma mulher, né? Ela fez um seguinte questionário: como que eu vou pregar para uma pessoa homossexual se tudo que eu vou falar vai ser visto como homofobia, como preconceito, né? Então, esses são os desafios, né, da missão urbana, além do secularismo, relativismo. Enfim, existe também essa questão, né, da homossexualidade, né? Aí um outro jovem, homem, chegou para mim, dizendo que tem um amigo que ele é homossexual, né? E ele não sabia como chegar até essa pessoa para pregar, né? Porque disse que essa pessoa, né, ele não gosta de evangelho, não gosta de ouvir, né? Aí ele me perguntou um conselho, eu falei, olha, se a pessoa não quer ouvir, você não vai forçar. Mas, às vezes, é necessário nós pregarmos, nessas situações, o evangelho sem palavra, né? Como é o evangelho sem palavra? É o teu testemunho de vida, né? Agora, se eventualmente ela dá brecha, ela precisar de alguma palavra, você não vai se omitir, você vai pregar o evangelho, fazer a tua responsabilidade, né, de cristão, anunciando essas boas obras, né, de Cristo. Existem vários e vários desafios, né? Existe ainda o desafio da nossa cultura, né? O que é a cultura? É um conjunto de regras, base, que determinam como aquele povo ele vive, né? Interessante que a cultura ela influencia na cosmovisão da pessoa. Eu tenho um amigo, né, que ele era católico doente, né? Porque no meio social no qual ele estava inserido, o meio familiar, ele foi ensinado que Maria ela intercede, que santo faz milagre, né? Essa era a cosmovisão dele, determinou a sua crença base, né? E com muito cuidado, eu falando para ele que não era assim e tal, e ele compreendeu. Às vezes eu acho ainda mais que nós temos que mudar a nossa forma de evangelizar. Por exemplo, quando se fala, você quer aceitar Jesus, eu acho que esse termo, ele é muito útil para dar relatório, né? Porque você chega aqui, olha, 10 pessoas aceitaram Cristo, né? Você ganha tempo, porque você não vai dizer, olha, 10 pessoas, uma tinha um vício, ele abandonou o vício, foi para Cristo, o outro, ele cometeu adultério, ele se arrependeu. Enfim, se você for, né, justificar cada ato, vai demorar, né? Então você fala, olha, 10 pessoas aceitaram a Cristo, logo a igreja vai entender, 10 pessoas nasceram de novo, tiveram a vida transformada, enfim. Mas a pessoa não entende, ela vai compreender, quer dizer que eu não tenho Cristo, quer dizer que eu sou do inferno e tal. Então, eu explicando para ele com muito carinho, com muito cuidado, assim como ensina uma criança, né? E pela graça de Deus, ele entendeu. Então, são desafios, né? Como mudou o contexto, a geração, então nós precisamos também mudar a nossa forma, né? Até o comentarista ele vai usar um termo bem legal, né? E se você for interpretar de forma errada, pode até ser um pouco constrangedor, mas ele vai dizer o seguinte, que a igreja que não contextualizar a sua mensagem, ela se torna irrelevante para aquela sociedade. Não é mudar o evangelho, contextualizar a mensagem, mudar as estratégias. Como eu falei, homossexual não quer ouvir o evangelho, você vai pregar através do seu testemunho. Enfim, temos que contextualizar, né? E nós somos chamados para uma contracultura. É verdade que nós não podemos demonizar a cultura, mas também nós não podemos nos
envolver 100%, né? O que é uma contracultura? É um conjunto de regras, valores que norteiam o cristão, né? É como se fosse um filtro. Você vai olhar para uma cultura e você vai fazer um filtro e ver o que tem naquela cultura que não está de acordo com o Evangelho. E isso é uma contracultura, né? Por exemplo, na nossa cultura tem o carnaval, as festas juninas, né? Nós não vamos nos envolver com isso, certo? Então, basicamente é isso. A contracultura é baseada nos princípios da palavra de Deus. Aí, o conceito de contracultura do comentarista, ele vai dizer o seguinte: conjunto de valores, crenças e práticas que definem a mentalidade, certo? Dos que rejeitam e questionam alguns valores e práticas, rejeitar e questionar alguns valores e práticas da cultura dominante. Enfim, são assuntos muito, muito bons, né? Infelizmente o tempo é pouco. Eu resumi drasticamente, mas em outro momento a gente pode abordar isso, né? Eu agradeço a oportunidade, Glória em nome a de Deus. Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Santo é o nome do Senhor que nos possibilitou estarmos aqui mais uma vez. E no resumo, né, da nossa classe de jovens, né, vou ser bem breve, certo? Nós estudamos nesse trimestre a respeito da oração, né? Nós sabemos que, né, Deus, né, Pai, Ele como pessoa, como qualquer pessoa, né, que em nosso convívio, em nosso dia a dia, como qualquer pessoa que necessita de um diálogo para viver em sociedade, né, com Deus não é diferente, né? Nós devemos traçar diálogos, conversar com Deus, e a oração é este canal, né? Nós sabemos que, por sermos imperfeitos como somos, nós não podemos ver Deus como Ele é, mas, né, é importante dizer que há uma promessa, né, de que quando nós formos arrebatados, né, nossos corpos serão transformados e aí a gente verá Ele como Ele é. Mas enquanto estivermos nesse corpo pecaminoso, nós não conseguimos vê-lo como Ele é. Mas isso não nos impede de conversar com Deus, né? E essa conversa, né, quanto mais intimidade temos com Deus, né, nós sentimos, né, os anseios de Deus, aquilo que Ele quer para as nossas vidas, né? E a lição nos traz aqui vários exemplos de pessoas, homens e mulheres que tiveram, né, esse diálogo, né, essa oração a respeito de Abraão, Moisés, né, de Ana, Neemias, que é um dos livros que eu recomendo que vocês leem, a respeito do compromisso com a obra, certo? De como ele, ao iniciar sua oração, né, ele traçou o seguinte, né, sistema, né? Ele, quando orou, ele primeiramente reconheceu a grandeza de Deus, né? A grandeza de Deus, Deus é soberano, né? Depois ele se humilhou, se colocou na condição de pecador, de que era necessário, né, da misericórdia de Deus para a sua vida. E depois ele intercedeu pelo seu povo que padecia naquela época de grande sofrimento, né? Certo? Pois estavam escravizados, aprisionados, né? E Deus levantou este homem, Neemias, para fazer essa grande obra, né? E segue com outros nomes, né? Jeremias, Daniel, Abacuque, né? E ele faz também ênfase a respeito da oração do fariseu e do publicano, né? Exemplos de como não orar e exemplo de oração, né? Que nós, como pessoas, nós devemos sempre entrar na presença de Deus com humildade, né? Reconhecendo que Deus é soberano e colocando as nossas vidas diante dele. Bem, aí fala a respeito da oração do Pai Nosso, onde Jesus, ele resumiu a vida do crente, né, na oração do Pai Nosso, de como devemos proceder, de como devemos agir. Então, finalizando aqui, né, finalizou com a oração de Paulo em favor do seu espinho, né, que foi a lição de hoje. Então, quando a gente vê, né, essas lições, a gente, né, vê vários aspectos e várias circunstâncias, momentos bons, momentos difíceis, mas sempre
a oração estava ali, presente. Por quê? Porque todos os momentos das nossas vidas, seja no tempo bom ou ruim, nós devemos estar nessa intimidade com Deus. Amém? É importante a gente traçar essa intimidade, porque é através da oração que nós conhecemos aquilo que Deus quer para a gente. É através da intimidade com Deus que nós vamos ouvir a voz de Deus. E como eu gosto sempre de dizer, né, 3 coisas, né? Palavra, oração e comunhão. Palavra, a Bíblia Sagrada, onde está escrito a palavra de Deus, né? A oração é a intimidade que você tem com Deus, tanto para abençoar a sua vida, como para interceder por outras pessoas. E a comunhão é estarmos juntos como o corpo de Cristo, em igreja. Essas 3 coisas são fundamentais para desempenharmos o papel de cristão aqui nessa terra. Que Deus nos abençoe, e eu agradeço a oportunidade. Essa luta me mata, o desespero me toma. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O Senhor se faz presente nesta noite. Glorifique o nome do Senhor. Na classe dos irmãos adultos, estudamos o tema, o verdadeiro pentecostalismo e a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Aprendemos muito nesse tema. Foi 3 meses de estudo abençoado, aprendendo da palavra do Senhor. Dentre os temas estudados, vimos a importância de estarmos com os olhos voltados para a bendita esperança. Nesta lição, aprendemos sobre uma das mais importantes doutrinas pregada, que é o arrebatamento da igreja. Aprendemos que a esperança é uma das virtudes cristãs, através da qual o crente é movido a crer no impossível. Glória a Deus. Esperança segura. O arrebatamento é uma promessa garantida pelo próprio Deus. Ainda que surjam escarnecedores, como disse o apóstolo Pedro na 2ª carta 3:3. Mas nós cremos na promessa de Deus. A igreja eleita pelo sangue de Cristo está de pé, aguardando a bem-aventurada que é a volta de Cristo Jesus. Glória a Deus. Como esperar o arrebatamento da igreja? Você pode perguntar. Devemos esperar com anelo. Devemos esperar com oração. Devemos esperar com prudência. Devemos esperar com santidade. E devemos esperar servindo. Glória a Deus. Esses requisitos é que exige para todos os cristãos que espera a volta de Cristo Jesus. Devemos esperar com anelo, assim como os nossos dias, toda noiva possui grande expectativa em relação ao dia do seu encontro. Da mesma forma, é a igreja noiva preparada para encontrar com o Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo chegou a dizer à igreja de Corinto: vocês me aguentem mais um pouquinho, porque o que eu tenho feito é ensinado a palavra de Deus, para que vocês sejam como uma noiva perfeita diante de Deus. Glória a Deus. É um dos requisitos que devemos ter para encontrar com Jesus no arrebatamento. Segundo, devemos esperar em oração. A Bíblia nos exorta a aguardarmos o Senhor, vigiando em oração. Glória a Deus. Jesus, nas suas parábolas, ele ensinou muito a respeito da oração. Ele ensinou a orar sempre e não desistir. Mas no livro de Marcos 13:33, ele é bem claro em dizer: olhai, vigiai e orai, porque vocês não sabem o tempo. A oração na vida do crente, amados irmãos, é o alimento, é a única maneira que ele tem de se falar com o Senhor. Quando a pessoa, ele busca o Senhor em oração, ele está dizendo que ele depende de Deus. Ele está dizendo que precisa de Deus, porque ele está se humilhando. A partir do momento que chega à presença de Deus, a oração é um dos requisitos para o arrebatamento, porque o próprio Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabem. Terceiro,
Devemos esperar com prudência. Amados irmãos, nós vemos as parábolas de Jesus, o quanto ele ensinou a respeito da prudência. Mas tem uma que eles encontramos grande destaque. É o do Mateus 25 e do versículo de 1 a 13. Quando ele conta ali que aquelas 10 jovens, 5 prudentes e 5 nécias, se prepararam, todas elas saíram juntas, se prepararam para encontrar com o seu esposo, porque tinha hora marcada. E ali, a palavra diz que o esposo o atrasou, e diz que elas dormiram, e acabou ali, aquele momento de espera acabou, o azeite que havia nas suas depósitos, e ali, aquelas 5 que não tinha levado suficiente, porque só era para aquele horário ali, acabou, e elas pediram as outras, e ela disse: nós não podemos dar, porque vai faltar para nós. O que nós aprendemos, amados irmãos, com a prudência, é que nessa parábola que Jesus conta, que nós devemos ter depósito suficiente, nosso depósito, para a volta de Cristo Jesus, para o arrebatamento. Nós não sabemos a hora, devemos estar abastecidos, cheios da graça de Deus, da unção do Espírito Santo, para que possamos estar atentos para a hora que o esposo chegar, nós subirmos com ele para a glória celestial. Devemos esperar em santidade. É um dos quesitos que exige também no tema que nós estudamos nesses 3 meses. É que a santidade, ela tem que fazer parte da vida do cristão. Ela tem que fazer parte da vida do crente, porque sem ela, ele não vai ver o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, e sem a qual ninguém verá o Senhor. O apóstolo Pedro também diz que Deus é santo, e aqueles que ele serve devem ser santos. Santidade é uma vida de separação do mundo, amados irmãos. Ser santo é obedecer a palavra do Senhor, é desviar das coisas do mundo, é não amar o mundo, porque o amor do mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqueles que têm uma vida de santidade, significa que eles estão preparados para encontrar com Jesus. Ser santo é um requisito que a palavra de Deus exige de cada um dos nossos irmãos, que é uma maneira, um estado que a pessoa se encontra separado para Deus. Glória a Deus. Nós vimos também que a santidade, ela é comparada com uma roupa. A palavra de Deus fala em roupas sujas, em veste suja, está falando de pecado. Mas a palavra de Deus diz que Apocalipse 1:5 fala que Ele nos ama e em seu sangue Ele nos lavou e nos purificou de todo o nosso pecado. Eclesiastes 9 e versículo 8 fala: em todo tempo as suas vestes sejam brancas, seja alva, e nunca falte o óleo da unção sobre a tua cabeça. Glória a Deus. O último requisito que a palavra de Deus requer do cristão para o arrebatamento: devemos esperar
servindo ao Senhor. É uma outra atitude importante que você deve caracterizar a conduta dos que estão à espera da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus, é o serviço. Jesus está voltando, agora eu tenho que parar. Não. Agora, irmãos, que Jesus está voltando, nós temos que trabalhar mais, servindo ao Senhor, para que as pessoas ouçam o Evangelho e recebam Cristo como Salvador. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firme, constante, sempre abundante no trabalho, no serviço do Senhor, porque o serviço do Senhor requer de nós, amados irmãos, nós dispenseiros, que o Senhor entregou a sua obra nas mãos da igreja. A igreja tem a responsabilidade e é a única agência aqui na terra de habilitar pecador para entrar no reino dos céus, é pregando o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus e salvação de todo aquele que crê, e que esta esperança bem-aventurada continua em nossos corações. E eu encerro nesta noite dizendo o que disse Tiago no capítulo 5 e versículo 8: sedes paciente, mas fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. E que Deus em Cristo nos abençoe. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar a inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente ser como criança, te amar pelo que és, voltar a inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado
Vamos orar, irmão, encerrando o trabalho. Eu peço oração em nome de Jesus, por minha família. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, neste momento, te agradecemos, ó Pai, pelo momento feliz que passamos, meu Deus, reunidos, Senhor, na tua casa, te louvando, te exaltando e aprendendo da tua palavra. Ó Deus, nos despede na tua paz, levando nós em cada, ó Deus, são nossos lares, na tua paz, na tua segurança, na tua proteção. Ó Deus, nos preparando para a tua vinda gloriosa que se aproxima. Abençoa também os que estão enfermos, Senhor, na tua igreja. Faz milagre, faz maravilha. Opera, meu Deus, com teu poder santo, dando saúde perfeita para a honra e glória do teu santo nome. E nós te pedimos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todas e todos agora e sempre. Irmãos, domingo, Santa Ceia, nós temos também o consagração pela manhã e comunhão. Os irmãos tragam quilos.